estamos vivendo um momento de verdadeiro caos do sistema de saúde. E, nesse momento, quando a gente coloca a balança, o risco e o benefício, a necessidade, nós não temos, na minha opinião, outro caminho a não ser esperarmos um pouco, esperarmos um controle da pandemia para que a gente possa liberar as atividades escolares. Existe uma preocupação muito grande com a segurança dessa população mais jovem, com a segurança não só pelo ambiente escolar, mas também pelo contexto do deslocamento das pessoas, porque a gente precisa entender que o aluno que vai para a escola, ele muitas vezes vai se utilizar do transporte coletivo, quem vai buscar, quem vai levar essa criança também, e essa movimentação, nesse momento, ela tem um risco imenso. As novas variantes, nós estamos vivendo um momento em que eu estou presenciando no hospital que trabalho e compartilhando com pediatras, amigos, que há, de fato, um adoecimento com uma faixa etária bem menor. Hospitais pediátricos de referência estão reportando um aumento de positividade de casos de Covid, sim, que está preocupando, e agora as variantes, a gente não sabe se isso tudo piorou porque aumentou a transmissibilidade ou se, de fato, elas têm um potencial de serem mais patogênicas, serem mais virulentas, de causarem mais doença. Então, nesse momento, Renato, o meu posicionamento é contrário à manutenção do ensino presencial e, obviamente, que todos os setores devem estar engajados nisso, todos os setores devem estar envolvidos nessa discussão. Não há essa avaliação, ela é dinâmica, ela é diária, ela é semanal, e ela tem que ser feita por um comitê técnico que viva assim todos os cenários para que possam todas as pessoas que estão envolvidas nisso participarem. Agora, do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico, o meu posicionamento nesse momento seria em relação à suspensão das atividades presenciais, seria a minha percepção. Suzana, obrigado. Eu espero que a gente volte, né, após as falas, a itens, a temas que você tocou, que eu acho que são muito relevantes, mas vamos ouvir agora o Marco Genari. O Marco Genari é professor, o representante do Simpro Minas, ele é ativista do movimento social e sindical há mais de 40 anos, é professor de informática licenciado, cumprindo mandato eletivo na direção do Simpro Minas, Regional de Uberaba, e Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil Minas, e também na Federação Interestadual de Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. É o atual presidente do Comitê Municipal do PCdoB de Uberaba. O Marcos tem sido bastante atuante aí nessa questão do entendimento, da mobilização dos professores e das autoridades, de modo geral, na cidade, a respeito dessa questão da volta às aulas. Inclusive, poderia falar para a gente sobre como é que está o aspecto jurídico, como é que está o aspecto da mobilização dos professores e também das direções das escolas a esse respeito. Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é com você. Peço a você que use aí em torno de 15 a 20 minutos para a sua exposição. Primeiramente, agradecer essa oportunidade. Está ouvindo bem, o som está bom, né? Beleza. Primeiro, agradecer muito a oportunidade, esse sonho, né, da Universidade Popular, esse sonho coletivo, acho que ele deve ser concretizado, mais do que nunca. Eu estou vendo agora que tem aí um grupo altamente qualificado para dar prosseguimento e fazer com que realmente aconteça. Então, muito obrigado
a todos os membros da atual Universidade Popular, e acho que é muito importante, antes de qualquer coisa, a gente dar maior, não só visibilidade, mas continuidade mais ágil, mais concreta, né, nesse projeto. Cumprimentar a Suzana, que há muitos anos nós nos encontramos lá no grupo de jovens, né? E para nós assim, é uma alegria muito grande lembrar que a juventude da nossa época, né, Suzana, deu muitos frutos, graças a Deus, e nós precisamos de retomar essa pastoral da juventude nessa perspectiva de formar liderança e formar boas pessoas, bons caráteres que estão e que se deram muito bem, graças a Deus, que tem muita gente dessa época aí, não é isso? Cumprimentar a Odila, que me convidou especialmente, pedir desculpa para a época que demorou, nós estamos hoje fazendo planejamento do Simpro em nível estadual, mas deu certo, graças a Deus, e sábado, inclusive, nós continuamos. A Ana Paula, que vai falar aí, que é a nossa companheira lá do Sindiúti, e que é militante super atuante, né, atualmente, aliás, sempre foi, né, e que está aí na luta, e a todos os presentes. Bom, eu queria iniciar falando que o Simpro, queria até mais ouvir do que falar, mas o Simpro, coincidentemente também, viu, Suzana, hoje, 20 de março, faz um ano que nós conseguimos juridicamente a suspensão da atividade presencial em escolas particulares aqui no estado de Minas Gerais, com uma liminar que ela era impositiva, claro que é liminar, não é isso, mas ela definiu na sua uma penalização para as escolas que não obedecessem àquela liminar, essa penalização em dinheiro. Então, funcionou, não é isso? No primeiro momento, funcionou muito bem. E o Simpro tem feito, desde o primeiro momento, muita discussão em torno de que a vida, nesse momento, né, temos clareza que, infelizmente, essa doença, essa pandemia, trouxe para a humanidade muitas dificuldades e, sobretudo, né, nessa lógica que você mesma colocou, a gente está vendo aí que, socialmente, a camada social trabalhadora, não é isso? Os trabalhadores e trabalhadoras têm sofrido mais do que a elite que a gente chama, não é isso? Então, nós temos, assim, desde o primeiro momento, feito todos os esforços para que a gente traga para a nossa categoria a segurança e que a gente se comprometa, em primeiro lugar, com a vida. Tivemos muitas dificuldades no início da pandemia para conscientizar a nossa categoria, e aí é interessante a gente falar que, na verdade, né, a ideia que se passou e que ainda se passa, sobretudo, por parte dos governos, em todos os níveis, quando os sindicatos que representam professores e auxiliares, né, eles lutam pela atividade não presencial, não significa que a escola parou. Pelo contrário, a escola continuou com muito mais ênfase, né? Claro que aí nós temos que ver as dificuldades, por exemplo, que a escola pública teve em função da ausência da estrutura necessária por parte da maioria dos alunos das escolas públicas, mas que, mesmo assim, eu tenho uma experiência assim, que eu posso citar como exemplo muito concreto, né? A minha esposa é professora do ensino fundamental de alunos da zona rural, né? Não parou de trabalhar, os alunos não pararam de ter aula nem um dia.
por causa da pandemia. Houve uma adaptação rápida. No caso do setor privado, é claro que foi muito mais rápido, não teve nenhum dia de folga ou de recesso em função da pandemia. Nós tivemos atividades diuturnamente, sem parar. E o mais interessante e mais grave disso tudo é que a categoria profissional que nós representamos, professores da rede particular, e também os professores da rede pública, de modo geral, e aqui em Uberaba isso tem que ser citado sempre, né? Nós tivemos muito mais trabalho, porque o trabalho remoto ele requer do profissional um esforço muito maior, ele é muito mais penoso, ele é muito mais com muito mais dificuldade, porém, a nossa categoria, sobretudo no setor privado, mas também aqui no setor público municipal aconteceu isso, né? Nós tivemos reduções no valor do nosso salário, o trabalho nosso foi desvalorizado, né? E é um fenômeno que eu até falo muito no ano de 2020, foi um fenômeno, quer dizer, os professores, de uma maneira geral, eles foram muito bem reconhecidos pela sociedade, e aí, inclusive, os governos reconheceram moralmente, disseram que os professores são muito... fizeram mágica, que os professores conseguiram manter o ensino da mesma... talvez com a qualidade até melhor, em alguns casos, do que presencial, né? Conseguiram superar, de certa forma, o momento grave da pandemia, mas tiveram seus salários reduzidos, né? Quer dizer, houve uma... Então, essa dicotomia, essa contradição é muito, muito forte para nós, e aí a nossa categoria tem buscado, nesse momento, é claro que a gente percebeu o que a Suzana reportou aí, histórico, né? Nós tivemos lá pelo mês de outubro, aqui em Minas, uma legislação do governo. Nós usamos a palavra genocida, não sei se todo mundo concorda, mas os governos genocidas, no caso de Minas e do governo central, de autorizar o retorno presencial das atividades. O Simpro, imediatamente, e também o Sindiúti, depois a Ana vai falar disso, com certeza, conseguimos uma liminar também no dia 27, 28 de outubro, parece, suspendendo as atividades presenciais e mantendo a atividade remota. Nós trabalhamos para conscientizar os professores, porque, de fato, essa também é uma questão muito séria que a gente tem no caso das escolas particulares, sobretudo na educação infantil. Tivemos um grande problema, porque os meninos, né, as crianças de 0 a 3 anos, de fato, não conseguem o trabalho remoto ser tão eficiente, né? Mas, mesmo assim, ainda funcionou em algumas escolas. Mas essas escolas menores foram obrigadas a fechar, houve muito desemprego, né, causado pela situação, e nós estamos aí hoje com muita clareza de que as escolas, estou falando do setor privado da educação, a escola particular nunca teve uma renda, um ganho tão expressivo quanto teve em 2020. Por duas questões. Primeiro, que as aulas continuaram normal e os contratos que os pais estabelecem com as instituições foram cumpridos. Não tiveram essas instituições, tiveram uma despesa muito, muito diminuída em função da ausência da presença dos alunos nas escolas, não é isso? Então, ganharam muito dinheiro e diminuíram o salário, aplicaram, né, a política central do Brasil fez um ataque ferrenho à classe trabalhadora, né, aos professores especialmente, mas à classe trabalhadora como um todo, quando ela
para ajudar, né, os empresários, de maneira geral, criar aquela medida provisória 936, que depois virou lei, não é isso? Para diminuir o salário dos trabalhadores em até 75% ou suspender temporariamente o contrato de trabalho, garantindo no máximo 2 meses de emprego após a vigência dessa suspensão. Então, foi muito covarde do ponto de vista de que a conta ficou para a classe trabalhadora. Eu gosto muito de falar assim, quando eu tenho a oportunidade, para a gente compreender, inclusive, essa situação na ótica dos professores e dos trabalhadores de maneira geral. Nós tivemos, e agora, o grande problema que nós vivenciamos é que a gente compreende, né, a gravidade da situação, até para a gente já ir caminhando para a questão final, e hoje tem uma contradição muito grande nos trabalhadores, porque, ao mesmo tempo que nós temos um governo irresponsável e definitivamente genocida, né, que ele torce pela morte, ele desenvolve todas as ações no sentido de colocar a população em risco, infelizmente, né, contradizendo a ciência, contradizendo a própria política que está em torno dos diversos governos do mundo, não é isso? E ele mantém ainda, né, essa loucura de pregar, né, constantemente o não isolamento, né, a volta ao funcionamento das atividades de forma assim muito... Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando, porque também, conforme a doutora colocou, a questão da economia, e aí como a conta caiu nas costas da classe trabalhadora, é muito grave a situação da morte pela fome e a morte pela doença. E aí, nesse momento, nós temos, por exemplo, vou falar da nossa categoria, professores e professoras que preferem o emprego do que arriscam a vida pelo emprego, efetivamente, né? Isso é uma questão muito séria. E chega um momento onde a situação, definitivamente, a ciência está mostrando, o número de mortes está mostrando que não se pode, de jeito nenhum, abrir, né, não só as atividades educacionais, mas de forma outras atividades. O atendimento essencial tem que ser super regrado, não é isso? Para que a gente possa inverter essa curva que ela é altamente crescente. A gente tem uma contradição em que o governo coloca trabalhadores, microempresários e pequenos comerciantes, ou os comerciantes, contra os trabalhadores. Então, ele joga com isso politicamente, claro que ele visando a eleição de 2022, e coloca a gente, tipo assim, uma classe social mais baixa brigando com a mesma classe social. Quando a gente discute, por exemplo, com alguém que trabalha no serviço, em algum serviço essencial, ele acha que, olha, você quer que eu morra de fome, ou que eu deixe de pagar a conta, que não é? Então, a gente precisa de ter. Nós estamos, inclusive, fazendo esse debate. Na nossa primeira negociação desse ano salarial, né? No caso das escolas particulares, a gente tem as negociações ano a ano. O dono da escola, representado pelo seu sindicato, colocou lá, muito claramente, a questão dessa contradição. Ela chegou na nossa reunião, que a gente está discutindo minimamente uma recomposição em função de que a inflação está muito alta. Eu falei, olha, nossa preocupação nesse momento é acudir os trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo da área de saúde, que precisam de deixar os seus filhos lá na escola enquanto ele trabalha.
já ameaçando para abrir a escola e colocando na nossa conta, né? Falou, olha, como é que vai ser? Nós vamos, pelo menos algumas escolas, fazer essa abertura para que esses trabalhadores possam cuidar das... Olha né? Então, essa contradição, nós precisamos conversar muito. Acho que, e, por fim, não é isso? A gente é um tempo, mais do que nunca, de muita solidariedade e resiliência, conforme a Suzana falou, mas é, sobretudo, um tempo também da gente compreender, né, um pouco o que está acontecendo no nosso país. Né? O que nós não podemos mais eu acredito, ficar quieto diante de uma situação tão grave e tão mortal quanto essa da pandemia nesse momento. Aí eu queria mais ouvir e agradecer mais uma vez. Ok? Marcos, muito obrigado. Excelente fala. Eu acho que você situou muito bem a questão que o professor não parou. Né? Eu acho que é uma questão que tem que ser muito clara para todos nós. Bom, te agradeço muito e eu penso que nós teremos a oportunidade de retomar essas questões que você deixou mais à frente. Eu peço a todos que observem o chat, né? Perguntas estão aparecendo, manifestações. É interessante que, de vez em quando, se vocês puderem, deem uma olhadinha no chat localizado aí logo à direita. Nós vamos passar a palavra agora para a Claire. A Claire está aqui como representante das famílias, né? Ela também é da área da educação, mas ela está aqui representando as famílias. Ela foi convidada para dar um depoimento do que estão pensando as famílias, né? As mães, avós, pais, sobre o retorno às aulas, sobre a presença dos alunos, o funcionamento das escolas. A Claire, das Graças Veloso, ela é mãe de 3 filhos, avó de 3 netos, e está acompanhando o processo virtual de aprendizagem dos netos. Claire é também pedagoga, pós-graduada em Educação Especial Infantil e atualmente atua como profissional de apoio na Escola Municipal Professor José Maciotti. Então, Claire, a palavra está com você. Durante 15 minutos, nós gostaríamos de te ouvir sobre a sua experiência, as suas observações. É com você. E relembrando, quem quiser fazer perguntas, pode fazer pelo chat ou pode aguardar o final das falas para se manifestar livremente. Claire, é com você. Claire precisa abrir o seu som. Nós não estamos te ouvindo. Agora sim? Agora sim. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu estou aqui ouvindo vocês todos falarem, né? Sobre a educação, sobre essa pandemia, sobre esse caos que está o nosso mundo, né? Nesse momento. Então, eu como mãe, né? Aqui que estou, eu falo assim, que eu estou aqui do outro lado. Não é do outro lado do mundo, não, mas é do outro lado, morando aqui, onde moram as famílias menos favorecidas, né? E a gente vê de perto a dificuldade, a luta que eles não, assim, as pessoas agora, no momento, não estão tão preocupados com o aprendizado das crianças. As pessoas agora estão preocupadas em sobrevivência, né? De conseguir colocar o alimento na mesa, de conseguir ver a família bem, né? Com saúde, e preocupados com o trabalho, né? Porque agora na pandemia
reduziram, né, o comércio, para que eles consigam contornar a situação, né? Mas eles esqueceram, né? Eu falo eles, eu falo os governantes, né? Nossa prefeita, os vereadores, pessoal do Departamento da Educação, esqueceram, né, de pensar que as famílias, né, precisam de um caminho, de uma orientação. Tem famílias desorientadas aqui na comunidade, bem pertinho da Casa do Menor Coração de Maria, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de 30 anos, e eu tive a honra e a graça de acompanhar de perto. Então, é ali que é o ponto de referência, né, das pessoas buscarem socorro, porque ali tem pessoas, né, trabalhando que conseguem dar um norte para essas famílias. Talvez de emprego, talvez até assim de uma orientação de como que as pessoas vão agir para conseguir, né, se cuidarem, né? Então, eu, graças a Deus, me sinto privilegiada, porque eu sou muito... Eu falo que eu nasci uma pessoa de sorte, né? Porque eu tive o discernimento de trilhar pelo caminho do bem, né? E de me esforçar para estudar um pouquinho. Então, graças a Deus, com isso, eu estou trabalhando, né? Não me mandaram embora ainda da prefeitura. Então, eu sou professora na prefeitura, e com isso eu consigo auxiliar a minha família, né? Hoje mesmo aqui em casa eu estou com as netas, né? E os filhos, né? Eles vão trabalhar, deixa comigo. Então, eu, além de trabalhar, né? Para auxiliar as crianças que eu atendo na escola, eu ainda consigo acompanhar as minhas netas, né? Porque eu sei que elas são pequenininhas ainda, né? Tem uma de 3 aninhos, mas a minha preocupação é com o futuro dela. Porque se a gente não cuidar agora, não orientar agora, não mostrar para ela que ela precisa estar dentro de uma escola, mesmo que virtualmente, como será a educação dela, né, no futuro, né? E é só com o conhecimento que a gente pode melhorar um pouquinho. E me preocupa muito, muito mesmo as famílias, né, que não têm conhecimento, não têm discernimento e não sabem para onde correr. Porque, assim, depois que veio essa pandemia, né, tem um ano que eu, assim, escuto relatos tristes, muito tristes, de pessoas que estão em casa e, às vezes, ficam sem trabalho, de crianças que são maltratadas, né? Aqui mesmo, perto, aqui no bairro perto, no Cássio Rezende, uma criança, a mãe, ela em casa, e ela se queimou e veio a óbito, né? Então, caso de abuso, né? Porque as pessoas estão um pouco enlouquecidas mesmo, né? De ficar sem norte. Então, acontecem coisas absurdas. E eu gostaria, assim, sabe, que as pessoas que estão no governo, as pessoas dos sindicatos, que têm o poder de orientar, de ajudar, conversem, né? Ajude a gente a conversar com os nossos governantes, com as desamparadas, né? Para onde pedir socorro. Já pensou você chegar em casa e olhar,
agora eu estou falando uma fala de uma amiga, que é professora, só que ela está desempregada e o marido também desempregou. Ela me disse, pensa, você chegar na sua casa, né, trabalho, minha despensa está vazia, e o que é que eu vou fazer agora? Então, assim, eu falo assim, eu me sinto privilegiada por estar trabalhando e, graças a Deus, aqui em casa a gente tem o básico. Mas eu divido com quem precisa. Tem horas que eu divido com quem precisa. E, graças a Deus, eu moro num bairro que tem uma Casa do Menor Coração de Maria, que muitas pessoas tentam, né, atrapalhar, fechar até. Já aconteceu da gente brigar com o prefeito, doutor Anderson Adalto, para deixar as portas abertas, para deixar o salário das professoras, para deixar o trabalho continuar, porque ali é um ponto de encontro onde as pessoas conseguem se orientar. Ah, meu Deus, puxou tudo. Caiu minha internet. Ai, caiu minha internet. Socorro. Tô te ouvindo. Claire. Não, a minha internet caiu. Estamos... É assim, sabe? As pessoas... Vocês estão me ouvindo? É porque minha internet caiu, gente. Sim, eu tô te ouvindo. Alguma coisa... Laís, nós estamos te ouvindo. Ah, tá bom. Eu vou terminar aqui já. Já eu termino aqui. Então, sabe, gente, assim, o meu pensamento é muito amplo nesse sentido, né, da nossa prefeita, dos governantes, pensar num todo. Não é só o professor, não é só os médicos, né? É um todo, pensar num todo para que a gente saia da pandemia com menos morte, porque as pessoas estão morrendo, não é só de Covid, não, as pessoas estão morrendo, às vezes também por falta de auxílio. Eu conheço um pessoal, sabe, que eles não conseguem orientação, né, para levar a mãe para, exemplo, levar a mãe para o ambulatório porque ela surtou. Então, é ali na casa do menor que, através do trabalho, né, da tia Augusta, da tia Rose, meu também, que eu não deixei totalmente, eu sempre estou lá, que as pessoas conseguem se orientar e buscar ajuda. Então, eu fico pensando, gente, tanta instituição que temos dentro de Uberaba, né? Por que os governantes não pensam por esse lado, né? De resgatar as pessoas que estão passando por dificuldade e ter ajuda para continuar, né? Vivendo, trabalhando e não trilhar por caminhos errados, porque às vezes a pessoa cai em loucura, sabe? E fica, às vezes tenta suicídio, usa droga, é porque eles se sentem tão enfraquecidos que aí eles caminham por esse lado. Então, seria muito bom se acontecesse isso da pessoa, né? Das pessoas, dos governantes, cuidar da humanidade com amor, é só ter um pouco de amor e discernimento e as coisas fluem. Então, é isso que eu queria falar, sabe? Estava até ansiosa aqui para falar, né? Do meu ponto de vista, mas, graças a Deus, eu, como mãe e professora, estou conseguindo chegar lá. E eu quero reinventar esse nosso universo aí. Tá bom, gente? Um abraço. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado, Claire. Nós aqui agradecemos. Essa ideia de reinventar o universo
é muito necessário, né? Muito obrigado, seu depoimento como mãe, como professora, e tudo que você está vivendo, isso é importante, né, para todos nós. Muito obrigado. E agora eu já estou... Muito obrigada, viu? Para mim foi um desabafo. Que bom, Claire, muito obrigado. Eu já estou colocando ali as inscrições para perguntas, né? E fiquem à vontade. Agora nós vamos ouvir a professora Ana Paula. Tá? Professora Ana Paula, ela é professora de língua portuguesa da Secretaria Estadual de Educação, tem licenciatura em letras pela UFO, é mestra em educação pela UFTM, é membro da diretoria do Sindiut. Atualmente está afastada de sala de aula devido a problemas de saúde. Então, eu convido a professora Ana Paula, vamos ouvi-la. Muito obrigado, Ana Paula, por ter aceito o convite da Universidade Popular. Você tem 15 minutos para a sua fala. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. A Odila quem me convidou, minha companheira de partido, parabenizá-la pela excelente votação que ela teve nas últimas eleições. E cumprimentar o professor Renato em nome dele, todo mundo que está na sala, muitos amigos que eu estou com saudade, né? Então, eu fiz um compilado aqui, chamei de Desafios da Educação em Meio à Pandemia. E não há como não fazer uma análise rápida, superficial da conjuntura política que nós estamos vivendo, porque essa conjuntura política ela interfere nessa conjuntura sanitária, que é nova para todos, acredito que ninguém viveu, a não ser nos livros de história que a gente já leu, a questão da pandemia. E a gente tem um primeiro desafio aí, que é um governo federal que não tem empatia com o sofrimento, que nós já chegamos aí, estamos chegando aos 3 mil mortes diárias no país. É um presidente que nega a ciência, né? Que provoca aglomeração, que não negocia vacina, e que troca de ministros, né? De acordo com sua conveniência aí, que destrói o SUS, que não investe no Sistema Único de Saúde, que está em colapso. E nós vimos hoje uma fotografia muito triste de um senhor lá do Piauí sendo atendido no chão, gente. Guilherme Boulos colocou nas redes, outros amigos meus compartilharam, e é muito triste, uma pessoa ser atendida no chão. Nós que temos o melhor sistema de saúde, e algo que foi previsto, que foi antecipado, e que nós estamos tentando manter esse discurso, chamando a população para a importância de se manter o isolamento, a fim de que essas variantes aí não sejam produzidas. E eu aqui, ao contrário da doutora infectologista, acredito que é um discurso que o governo tinha que manter, ele tinha que dar condições à sua população se manter em casa. Ele tinha que dar condições aos empresários manter suas portas fechadas, ele tinha que dar condições de eles pagarem suas contas, seus empregados, para que nós pudéssemos desenvolver aí a vacina. Ele já conseguiu, porque nós ficamos um tempo esperando, e agora que tem a vacina, o nosso governo não negocia. Nós vimos aí a Folha de São Paulo, na manchete, falar que saúde nega compra de vacinas. Saúde não nega nada, saúde é um abstrato. Vocês desculpem meu cachorrinho latir? Parece que ele começou a latir agora, na hora que eu ia falar. Até agora ele ficou caladinho. E, assim, a Folha de São Paulo, eu até fiz uma análise linguística lá dessa manchete, que saúde não nega nada. Quem nega são pessoas. Por que não coloca o nome do genocida Jair Messias Bolsonaro? Porque o Pazuello até que tentava, mas ele ia lá e desconstruía, né, tudo. E ele, subserviente, obedecia, e agora caiu.
Tem mais alguma coisa aqui que eu posso falar? Acredito que eu falei tudo. Gente, juntamente com o discurso do presidente, vem a infodemia. Eu fiz uma live com a professora Cíntia Cerqueira, o ano passado, que ela explicitou muito bem a questão da infodemia, que a infodemia, que é essa pandemia de notícias falsas, ela é um projeto do caos. Tem até um livro, Engenheiro do Caos, que fala que é um projeto. Para quê? Para a população ficar confusa e não saber quem obedece. Então, eu vou rapidamente passar para a conjuntura estadual, que o Zema segue na mesma linha. Ele surfou na onda do ódio do Jair Bolsonaro, traiu seu candidato Amoedo aí, e agora, né, eu não sei se vocês se lembram, o Romeu Zema falou que o vírus tinha que viajar. Vocês se lembram dessa frase? Não, o vírus tem que viajar. E agora ele vem decretando lockdown aí. Agora, dia 24 de fevereiro, ele exigiu dos profissionais da educação voltar para a sala de aula. Sindjut, combativo como levantou-se, né, para denunciar, e 6 dias depois ele decretou onda amarela, no outro dia ele decretou onda roxa, no arco-íris que dê conta do Romeu Zema, porque cada hora ele inventa uma curva, né? Então, nós estamos aí em lockdown em Minas Gerais, decretado pelo Romeu Zema, que também confunde a população, porque se nós já estávamos na onda roxa, aqui no Triângulo Mineiro, no outro dia ele decretou onda roxa de novo no estado de Minas todo. Aí você não sabe o que você faz. Tamanha confusão. Mas essa confusão é interessante falar que ela é proposital. É para as pessoas ficarem confusas mesmo. E a questão... Um minutinho só. Ô, João Paulo, vai deixar em cima? Obrigada, viu? Outra coisa, Romeu Zema, ele não sabe nem o que é FUNED, gente. Que é a Fundação Ezequiel Dias, que produz vacinas, ele está desmantelando a Fundação Ezequiel Dias. Existe aí uma resistência dos profissionais, e nós sabemos que ele vem aproveitando dessa pandemia para passar o carro de boi, né? A boiada em cima, diminuir o Estado, diminuindo o funcionário, mandando o funcionário embora, as escolas pequenas, né? Aproveitando para não fazer um sistema de contratação transparente, profissionais passando dificuldade. Isso que a Claire falou é muito sério, gente. Ela está dando graças a Deus que ela tem emprego, porque eles estão aproveitando para exonerar, para não contratar, para desempregar esses profissionais de educação. Eu me sensibilizo com a situação da Claire, que é a situação de muitos colegas meus que estão esperando uma vaga e não vão ter, porque o Romeu Zema está aproveitando para destruir a educação pública, gente. E a doutora Suzana falou da questão da diferença, da discrepância das duas escolas, da privada e da pública. Isso é constatado em pesquisa. A Agência Brasil constatou que 40% do Brasil não tem acesso à internet e computadores. Nós temos um número muito grande, né, uma diferença, um abismo aí nos recursos tecnológicos, tanto pelos alunos quanto pelos profissionais. Bem se vê a nossa internet. A nossa internet não é uma internet. A minha internet não é uma internet de qualidade que eu possa promover lives, aulas. E a gente vê aí também dos colegas. E ontem, Jair Bolsonaro vetou um projeto que destinava 3 bilhões para os governadores e prefeituras, para os estados e municípios, para investir na internet móvel. Então, é uma situação assim, que não há um projeto de investimento, não há investimento na saúde para acabar na vacina, nos leitos, e não há também um projeto para investir na educação. Então, assim, realmente é uma exclusão social.
vai ser um abismo, né? Essa questão dos alunos sem acesso à internet, e os profissionais também. Ai, gente, eu anotei aqui, mas não vai dar tempo de falar tudo. Então, o Genário falou bem que o serviço ele aumentou, há uma sobrecarga de trabalho. Esses profissionais, a maioria da educação, estão sendo convocados para voltar para o sistema presencial. Eles são do grupo de risco. Aliás, não existe mais grupo de risco, né? Porque tem jovens morrendo. Em Uberlândia, Odelmo, é uma vergonha. Odelmo decretou voltar às aulas presenciais, os hospitais lotaram de jovens. Morreu adolescentes, gente. Sabe? Adolescentes. Não há mais esse critério de hipertenso, diabetes, não. Agora, jovens estão indo para a UTI. E, por fim, falar da importância do Sindiúte, né? Eu aqui, o professor Renato aí me apresentou, eu sou da diretoria, nós temos a nossa presidente da subsede Uberaba, que é a Maria Helena Gabriel, eu faço parte da diretoria juntamente com ela, e nós temos um grupo em Minas Gerais que é muito combativo, e a importância do nosso sindicato para fazer frente aí, tanto na preservação de vidas dos profissionais, quanto da comunidade, porque nós temos em Minas Gerais 3.600 escolas. Vocês imaginam, se nós fôssemos obedecer Romeu Zema, que em abril do ano passado queria retornar às aulas, em outubro fez outra investida, e nós mostramos que nós tínhamos conseguido judicialmente um mandato para não voltar ao sistema presencial. Esse ano, dia 24 de fevereiro, ele tentou novamente. Se não é o Sindiúte, Zema já tinha jogado quantos mil pessoas na rua? Porque 3.600 escolas, a gente imagina aí que cada escola tenha 100 pessoas, 100 profissionais, né? Aí a gente coloca os zeros aí, mais de 360 mil, né? Não sei, não sou muito boa de matemática assim, de cabeça, mas nós temos que nos manter unidos, conversando. Eu quero parabenizar o Genário. O Genário tem mantido os movimentos sociais, os partidos, toda os grupos sindicais unidos, fazendo reuniões, porque neste momento em que há um projeto, uma necropolítica, em que o presidente da República ele faz tudo para jogar essa população na contaminação. Eu anotei aqui os números. Ontem, em Minas Gerais, eu peguei no tempo, eu peguei os dados aqui, foram 9.000 casos, novos casos, 9.000, e mais de 200 mortes, só em Minas Gerais. O estado de Minas está em colapso. Zema, ele investiu menos em 2020 do que em 2019. E se nós não fizermos um trabalho como esse do Genário, de denunciar, de chamar os colegas, de conversar, de fazer momentos como esse, de esclarecimento, nós vamos entrar na onda de que, mas se você quer que eu passe fome, eu tenho que sair para trabalhar, né? Os meninos vão ficar prejudicados. Gente, o mais importante hoje é manter nossos filhos vivos. O prejuízo escolar, eu chamei até a atenção do João aqui, que ele foi no supermercado, e eu estava chamando a atenção dele. Meu menino é da rede pública, ele é da rede estadual. Meu filho mais velho está no FTM. Gente, vocês acham que uma mãe quer que os filhos tenham aula online? Nós sabemos, nós que somos mais antigos, sabemos o quão é importante a troca social, o aprendizado presencial. São 2 anos perdidos na vida desse meu menino, do 9º ano, o mais velho fazer uma faculdade à distância, né? Eu que fui professora também da Universidade Aberta, do Instituto Federal Triângulo Mineiro, projeto do nosso querido Lula,
eu que gostaria que meus filhos estivessem frequentando, mas neste momento, o mais importante é garantir a vida dos nossos filhos, é garantir a vida dos nossos profissionais. E o governo ele tem que subsidiar esse isolamento, esse distanciamento. Nós temos que lutar pelo auxílio emergencial que o Paulo Guedes propôs de R$200 e que a Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa conseguiu para 600, caiu para R$150. O que você faz com R$150? Compra um botijão de gás, acabou. Acabou os R$150. Então, nós temos que lutar, sim, pelo auxílio emergencial, pela vida das pessoas, porque a pessoa tem que escolher se ela vai morrer de Covid ou se ela vai morrer de fome. É um absurdo. E eu gostaria aqui, novamente, de agradecer o espaço, me colocar à disposição. Eu não estou em sala de aula, daqui problema de saúde. Eu gosto de falar, porque o povo fala assim, não, mas a Ana Paula não tem problema de saúde. Eu tive glaucoma, eu tive uma perda visual, e eu fui obrigada a sair de sala. Fui obrigada. Porque a minha paixão é uma sala de aula. A minha paixão é uma sala de aula. Então, eu gostaria aqui de agradecer, porque este momento aqui é um momento que eu sou um pouquinho de professor. Tá bom? Muito obrigada. Ana Paula, nós é que agradecemos, né? Foi muito boa sempre a sua professora, fala. tem jeito. Sempre. É isso aí. Muito obrigado. Nós vamos passar agora para as perguntas, e eu fico preocupado com o horário, porque já são 15 para 6, e eu não sei se os nossos convidados têm algum outro compromisso. Nós tínhamos combinado até às 18, mas começamos já um pouco mais tarde, devido a alguns problemas técnicos. Eu queria propor que a gente fosse até às 18h15, no máximo, né? E encerrando já as inscrições para as perguntas, tendo sido, né, inscritos o Jorge, a Yara, a Augusta, a Thaisa, a Odila e a Tânia. Por conta do horário, eu acho que nós devemos encerrar as perguntas com esses inscritos e ver se os nossos convidados podem estender um pouquinho, uns 15 ou 20 minutos a mais. Pode ser Suzana, Marcos, Claire, Ana Paula, se puderem ficar, ok? Mais um pouquinho. Se puderem, a gente, para ganhar tempo, já passa para as perguntas. O primeiro inscrito é o Jorge. Eu corro o risco de ser repreendido pela pequena Luinha, porque, na realidade, o motivo que eu arrumei uma pergunta é para dar um abraço na Suzana, nos amigos, na saudade que é grande. E estamos aqui uma turma linda, Cássia, o Genari, a Clé, a Ana Paula, o Renato de maestro, sempre professor que dá profundidade. E a saudade da Suzana era muito grande. Eu falei, Luinha, o papai vai arrumar uma peraltice. Mas a peraltice tem um sentido. Está muito claro de que a gente não pode ser irresponsável diante da vida. O risco é grande e a opção pela vida nos leva a ter um cuidado importante. Mas o cuidado também não pode ser abandono, negligência e negação das dificuldades. Então, eu queria colocar apenas um comentário no seguinte sentido. A pandemia não a necropolítica. Ela abriu espaço para que o projeto da necropolítica no Brasil se incrementasse. Como também nós estamos com uma crise que o Sarraceno, quando foi pensar a saúde mental, e aí eu acho que cruza, ele falou uma coisa que não combina com as necessidades da epidemiologia, que a gente viu matematicamente a preocupação de uma médica lúcida, consistente. Porque ele dizia, não dá para não cuidar, e não dá para fugir de que a clínica é vínculo, encontro, cuidado no território, no momento que a gente tem distanciamento.
Mas aí eu fico pensando que talvez, assim como a pandemia não inventou a necropolítica, apenas a gente descobriu, nós também estamos descobrindo que a gente está atrasado no empoderamento de novos territórios e de novas ações para além dos quadrados limitantes. Então, eu acho assim, não tenho dúvida que não dá para voltar às aulas. A minha dúvida é se a gente não é muito tímido, porque eu não acho o padre Júlio Lancelotti um negacionista. E, no entanto, ele reinventou o trabalho com a população de rua para que não ficasse desassistência. Então, eu acho que reinventar as práticas do cuidado e da educação exige a gente estar dizendo, olha, nós vamos reinventar, mas não vamos ser genocida de defender a volta às aulas apenas porque é preciso não deixar a criança sem o direito à educação. Não. O direito à educação não pode ser um canal para a morte. Mas também a gente não precisa... E aí eu fiquei com vontade de ler uma frase muito pequenininha que é sublime lutar para que da loucura nasça a poesia, da angústia rebrote a paz, da fratura ontológica irrompa o concerto amoroso da vespa e orquídea. Do Juvenal Arduini, no prefácio do Crise e Vida, que eu acho assim, é a hora de inventar. A gente tem que inventar a escola que não volta para a sala de aula, mas que não abandona a família e o aluno. Nós temos que inventar o cuidado, porque a medicina está correndo um risco da gente ter uma crise atrás da crise, em função da desassistência no câncer, na quimioterapia, em doenças graves que precisam ser reinventadas. Mas aí eu queria só colocar esse comentário. O genocídio está na volta às aulas, mas, infelizmente, já estava no voto Bolsonaro. Quando a gente fez a opção por votar com armas e não com livros, já estávamos, de certa forma, namorando com o projeto. Então, hoje, o perigo do volta às aulas também é o perigo da criminalização com a Lei de Segurança Nacional, e por isso a gente tem que estar atento, reinventando. Já passo. Desculpa, mas porque eu queria dar um abraço na Suzana e um abraço em todos os amigos aqui. Tá? Muito obrigado, Jorge. O Jorge tem a capacidade incrível de juntar poesia e razão. E isso nos toca, né? Com uma clareza impressionante. Muito obrigado, Jorge. E eu queria saber se alguém quer comentar, Suzana, Marcos, Claire e Ana Paula, a fala do Jorge. Rapidinho, por causa do tempo. Bom, eu queria só fazer um comentário que, reforçando o que o Jorge falou, a gente não vai ter um momento como era anteriormente. Então, essa necessidade da reinvenção das nossas práticas de cuidado e a reinvenção de como nós vamos trabalhar a educação nesse momento, ela é imperiosa, ela é urgente. Por quê? Porque nós não vamos ter o tempo como ele estava há um ano atrás, ou quando ele estava há um ano e 2, 3 meses atrás. É um novo tempo com novos desafios e que nós vamos ter que, de fato, reinventar o processo de educação. Tá? Eu queria só colocar uma frase da vice-presidente do Desenvolvimento Humano do Banco Mundial, que fala o seguinte, né? Rapidamente, este é um momento crítico em que os países precisam recuperar as perdas de aprendizagem ocasionadas pela pandemia, investir em educação corretiva e aproveitar essa janela de oportunidade para construir sistemas mais eficazes, equitativos e resilientes. A crise de deficiência da aprendizagem que existia antes da Covid está se tornando ainda mais grave.
além de estarmos preocupados com o quão desigual é esse impacto, que eu acho que vem de encontro muito com o que a gente falou, né? A Ana Paula falou também agora há pouco. Os países e a comunidade internacional de desenvolvimento devem investir mais e melhor nos sistemas educacionais e fortalecer o vínculo entre gastos e aprendizagem, bem como em outros resultados do capital humano. Então, eu acho que isso demonstra muito essa necessidade. Agora, obviamente que o governo tem que ter essa percepção e essa gestão, e esse é o ingrediente que nos faz estarmos mais desamparados, porque nós estamos num momento em que isso não está ocorrendo. Pelo contrário, nós estamos na contrapartida em relação aos valores, aos princípios, né, o respeito à ciência, o respeito às boas práticas, à solidariedade, à humanidade, à empatia, tudo isso que vocês colocaram. E eu concordo, Ana Paula, é importante que haja o suporte social, o auxílio emergencial, sim. Por quê? Porque as pessoas que não têm condição de renda, elas não conseguem fazer distanciamento. Está mais do que claro. E a gente vai precisar vencer esse desafio também, né? Que é um grande problema agora, nesse momento do caos da saúde. Muito bem, Marcos, Cléria, Ana Paula, gostariam de comentar ou passamos para a próxima pergunta? 20 segundinhos. 20 segundinhos. Agradecer a síntese que o Dr. Jorge Bischuete consegue fazer, né, de expressar toda essa nossa visão, não é isso? E, ao mesmo tempo, de reinventar, não é isso? Reinventar também uma forma de diminuir esse abismo que existe entre os que têm muito e os que não têm nada. Acho que esse é o nosso desafio e talvez seja o principal ataque, né, que a pandemia trouxe para dizimar, não é isso? Nós, na verdade, quando nós falamos e vamos chegar a 500 mil de mortes, de uma forma absurda, que só acontece em guerra. Era isso. Está na guerra. Obrigado, Jorge. Estamos em guerra. Muito bem. Mais alguém? Cléria, Ana Paula? Gente, eu só quero me despedir de vocês. Está me ouvindo? Estamos, sim, Cléria. Eu só quero me despedir de vocês, agradecer, né, por esse momento, né, de poder contribuir um pouquinho com a minha vivência aqui, né, nós buscar uma nova rotina, um dia, como vai ser o amanhã, e pensar no outro, né? Se colocar sempre no lugar do outro. É isso que eu aprendi com a minha tia Franca, com a minha tia Mária, aqui do Coração de Maria, sabe? Então, é o que eu faço. Então, é uma pena, né? Que nossos governantes eles não conseguem ter um pouquinho de amor, né, para ter o discernimento, né? Eu me vejo no meio de uma guerra, sim, mas eu estou torcendo aqui no meu cantinho para o Lula voltar. E as coisas vão mudar de novo. Né? Muito bem. Cléria, obrigado. Beijo. Beijo. É isso. Tudo de bom para vocês aí. Muito bem, muito obrigado. Passamos, então, para a próxima, que é a Yara. Oi, Yara. Oi, pessoal. Boa tarde a todos, para quem eu não disse. Na verdade, eu quero reforçar a fala de quase todos, né? Especialmente em relação à exposição das desigualdades sociais que a pandemia nos trouxe, e sobre essa ideia dos professores não terem parado.
né, os professores não pararam de trabalhar em nenhum momento. Mesmo que houve, lá em 2020, um pequeno recesso, mas foi para a gente entender onde nós vamos, como é que vai ser. Foi assim, trocar o pneu do carro com o carro andando, a gente não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, e muitas compreensões, elas foram e estão vindo ainda, em relação ao ensino remoto, em relação às tecnologias, em relação a ter acesso, a não ter acesso. Eu tenho privilégio, mas meu aluno não tem, a família não tem. Então, mesmo que houve um recesso em 2020, foi para tentar, não compreender, porque a gente não vai compreender isso totalmente, mas, assim, incorporar essa nova maneira, né? Agora, o que eu percebi nos discursos da imprensa, de modo geral? Existe, me parece, uma sutileza, porque eles sempre usam retorno às aulas e nunca usam retorno às aulas presenciais. Nós falamos retorno às aulas, nós, entre nós, isso é corriqueiro, porque a gente sabe que está retorno às aulas presenciais, mas a imprensa repetir isso enfaticamente é uma tática muito perversa de reforçar o discurso de que ensino remoto não tem valor, é um quebra-galho, e os professores estão em casa, parados de boa, esperando para saber o que vai fazer. Então, não é nunca retorno às aulas só, é retorno às aulas presenciais. É muito diferente o uso desses termos em termos midiáticos. Acho que é uma tática muito perversa. Queria só acrescentar essa ideia. Perfeito, Yara. Eu acho que é uma colocação que bate bem aqui, né, para todos nós. Eu acho que, como você falou e como o Marcos tinha dito anteriormente, o professor não parou. O retorno às aulas de forma presencial. É isso aí, eu acho que nós temos que prestar muita atenção na linguagem. Pessoal, lembrar que daqui a pouco a Alzira vai fazer um sorteio de um livro, que é o livro Brasil à Luz do Espelho. E ela pede que quem quiser participar, que coloque aqui no chat. Bom, alguém quer comentar? Suzana, Marcos, Ana Paula, Claire, a fala da Yara? Não, inclusive, Yara, é interessante, acho que todos saibam, que a grande, sobretudo dos professores da rede pública, do sistema público, fazendo campanhas para ajudar os alunos a ter celular, ter acesso, fazer desdobrar, não é isso? E na rede particular, eu acho que todos, né, não precisa falar que a exigência, infelizmente, a exigência na relação de trabalho na escola privada, infelizmente, ela chega a ser na lógica ainda, não é isso, dos idos tempos de 1800. É cultura da escravidão, que o professor, infelizmente, nós, estamos falando, né, de nós do setor privado, a gente até assume uma certa cultura de servidão, não é isso, que chega até a arrepiar. Não é isso? Mas é verdade, infelizmente isso. Né? E nós vamos nos libertar disso, claro, né? À medida que a gente vai buscando a emancipação, eu acho que, sobretudo, da consciência, não é isso? Mas é muito bom você colocar essa questão aí, porque a gente, às vezes, acha que a grande mídia ela está a serviço do ultraliberalismo e do grande mercado que só quer explorar o máximo a classe trabalhadora para que se prospere aqueles que, de fato, detêm o poder, que são o grande mercado hoje. Não é isso? Era isso. Mais alguém? Professor Renato. Ana Paula. Deixa eu só fazer uma fala aqui, para a Yara. A grande mídia, né, responsável pelo golpe em 2016, e agora mesmo, às vezes, fazendo um discurso aí, até parecendo favorável à classe trabalhadora, a mídia ela não
essa grande mídia que eu falo secular, né? Esses grandes canais de televisão e jornais e revistas, elas não representam os interesses da classe trabalhadora. Então, não é só nesse viés que você está falando aí, não. Por exemplo, a PEC 186, que foi aprovada agora, congelando por 15 anos o salário de algumas categorias e permanentemente de outras, a grande mídia deu essa notícia soltando fogos. Olha, foi chamada de PEC emergencial. Por quê? Porque é como se dependesse desse congelamento do salário de enfermeiro, policial e professor para subsidiar os R$150 que está dando no auxílio emergencial. Portanto, essa grande mídia não é só nessa questão do retorno às aulas presenciais, não. Existem coisas muito mais, vamos dizer assim, importantes que ela omite para a população, porque, na verdade, ela não representa os interesses da população. E, embora ela tenha um discurso, algumas redes de televisão tenham discurso contrário ao genocida, ela foi preponderante para o genocida chegar ao poder. Então, assim, a gente não pode ficar iludido com essa mídia, não pode, né? Eles estão aproveitando a pandemia, passando a boiada, fazendo a reforma administrativa, vai vir reforma tributária, reforma da Previdência, reforma que acaba com a classe trabalhadora. Então, isso tudo foi graças a essa grande mídia que o nosso Paulo Henrique Amorim chamava de... como que ele falava? Quem me ajuda? Globista, né? Ele tinha um termo lá que ele falava que... PIG, Partido da Imprensa Golpista. É o Partido... Da Imprensa Golpista. PIG. Imprensa Golpista. Muito obrigada. É isso aí. Pessoal, eu peço desculpas a vocês, eu não tenho muita prática, muita experiência aqui com a condução desse tipo de coisa, dessa live, mas eu fico preocupado com o horário, eu devia ter tomado uma providência, mas eu vou propor agora o seguinte, nós temos ainda inscritos a Augusta, a Thaís, a Odila e a Tânia, então, para ganharmos tempo, eu vou sugerir, se elas quiserem, fazer a pergunta e depois a gente, no final, abre novamente, porque senão não vamos ter tempo e ainda tem o sorteio do livro, que é importante. Estão de acordo? Renato, Oi, a minha Thaís. pergunta era para a Claire, e como ela já se despediu, então você pode me tirar da lista aí. Tá bom, então Augusta, Odila e Tânia. Augusta. A Claire ainda está aqui, Thaís. Tá. Mas ela se despediu, né? Ela se despediu, mas eu acho que ela se enganou, mas ela está aí ainda. Não, gente, eu estou aqui. Aí, ela está aí. Eu estou aqui, mas... Eu estou aqui, só que aí eu quero ouvir vocês. Tá bom? Agora eu vou deixar para vocês falarem. Aí, que a Thaís quer fazer uma pergunta para você. Ah, tá. Sim, pode fazer sim. Então, lembrando que a pergunta é feita e a gente só comenta no final, pode ser? Pode seguir a ordem, Renato. Pode seguir. Então, tá bom. Então, tá. Então, Augusta. Não, na verdade, eu só queria fazer um comentário, então a gente deixa para o final, tá certo? Já estamos no final, Augusta. Então, rapidinho. Com lá. relação ao fato dos professores, que eu sou dessa categoria, né? Nós realmente trabalhamos muito. Nós nos reinventamos, nós nos redescobrimos e estamos assim, fazendo o nosso melhor, né? Mas, por mais que a gente esteja fazendo, nós, pelo menos na rede pública e no terceiro setor, que atendemos, né, as pessoas menos favorecidas, que mantêm esse país, nós estamos dando um furo na água, porque os nossos alunos não têm condição, a mínima condição, de ter acesso remoto,
e os pais também, a grande maioria, não tem condição de dar o suporte a essas crianças, né? Então, a gente tem feito o máximo que nós podemos, mas nós sabemos que para a nossa classe trabalhadora, para os empobrecidos, para as pessoas que precisam, né, da educação pública, das creches, né, públicas, vai haver um apagão esse tempo de estudo dessas crianças, desses adolescentes. E me preocupa muito esses que estão na fase de alfabetização, né, que seria 5, 6, a fase de alfabetização de 5 a 8 anos. Nós vamos ter que resolver esse problema depois, se é que ele vai ser resolvido. Então, é muito grave. Isso aí, Augusta, obrigado. Em seguida, a Thaís. Então, a minha pergunta é para a Claire, no seguinte sentido. Claire, quando você fala que a gente precisa construir esse novo mundo e que as pessoas estão aguardando orientações e auxílios que não chegam, né? E considerando que a gente tem um governo que não tem interesse que chegue, né? Eu gostaria de te ouvir um pouco, como você acredita que essa ajuda e essa orientação pode chegar a essa população se ela não vem através do governo? Se a sociedade civil se mobiliza ou se organizações como essa daqui, né, como a Universidade Popular, como você acredita que essas ajudas podem acontecer na prática? Então, vamos Olha, gente. Oi, Claire, deixa você fazer essa resposta, dar a resposta no final, tá? Vou passar a palavra agora para Odila. Tá bom. Oi, Odila, é com você. Isso que a Thaís colocou agora tem muito a ver com uma parte da fala da Claire que me chamou a atenção também, onde ela falou sobre que nós temos muitas instituições. Ela fez referência aqui à creche, né? Que todos nós aqui conhecemos. E eu fiquei pensando que nós temos vários espaços coletivos, assim, mas de entidades e organizações mesmo. Por exemplo, a creche, né? Nós temos outras, né? Espaços de escola, e principalmente esses que nós conhecemos, mas espaços de sindicatos, entidades, enfim, que têm alguma capacidade de organizar as pessoas e estabelecer espaços de apoio, inclusive para coleta de gêneros, esse tipo de coisa, mas não só, né? Que fique de referência nos seus devidos espaços. Então, isso aqui é uma questão que a gente, enquanto coletivo, poderia tentar efetivar, né? Listar, eu diria até assim, de forma mais pragmática mesmo, né? Por exemplo, a creche já desempenha esse papel, mas o Simpro também é um espaço de referência. E eu já queria aproveitar, o que eu queria pedir é que o Marcos Genari falasse um pouquinho sobre o Fórum dos Trabalhadores de Uberaba, que é um espaço de convergência, eu considero importantíssimo. Eu sei que a gente está com pouco tempo, então eu vou parar por aqui. Obrigada. Obrigado, Odila. O Marcos responde, então, ao final. E agora a última pergunta a ser feita pela Tânia. Tânia, está aí ainda? Estou. Vamos Estão lá, me ouvindo? Estamos, Vocês obrigado. estão me ouvindo? Certo. Tá, então a primeira coisa, o Jorge roubou minha fala, tá? Sinceramente, o Jorge roubou minha fala, porque eu não quero fazer uma pergunta. Eu ouvi todas as pessoas, eu não quero fazer um comentário político, eu não quero falar de conjuntura política, eu quero falar da minha experiência de ter voltado para a sala de aula. Eu trabalhei o ano passado inteiro, certo? Em home office, certo? Dando aula online, e esse ano eu voltei para a sala de aula, eu voltei para a aula presencial, certo? E nós trabalhamos em aula presencial, pelo menos aí, o mês de fevereiro e mais uma semana no mês de março. Num esquema de ensino híbrido, que foi um ensino propalado aí por todas as grandes corporações de ensino, certo? Eu trabalho na rede privada, né, gente? Então, das corporações de ensino de rede privada,
que o ensino híbrido seria o ideal. Então, eu teria 10 alunos na sala de aula, certo? Teria 20 alunos em casa assistindo a minha aula, e haveria uma alternativa, uma alternância desses alunos dentro de sala de aula. Eu tive essa experiência. E o que eu quero falar é que não funciona. Não existe. Ensino híbrido é mentira. Isso não funciona. Por que não funciona? Numa sala de aula em que os alunos não podem se aproximar, certo? Em que eu tenho um protocolo, que os alunos têm que manter uma distância de 2,5 metros de cada um, que eles não podem se aproximar, que os alunos estão todos de máscara, que eles não podem falar, e que eu tenho que ficar simplesmente parada do lado de um computador, falando para um computador, uma tela de computador, e falando para uma turma, sem me mexer, porque eu também não posso me aproximar deles, isso não existe, certo? O ensino híbrido, ele é um ensino online, ele não muda nada da minha relação com o meu aluno, certo? Seja ela através da tela do computador, ou seja ela presentemente. Esse ensino presencial, ele funcionaria se eu pudesse tirar esses meninos da sala de aula, levá-los para um espaço aberto, sentar em roda com eles, entendeu? Respeitando uma distância, e todos poderem falar. A sala de aula trancada, a sala de aula, certo, com esses limites, ela não funciona. E eu sei que o ensino online não funciona, certo, para a maioria dos alunos da escola pública, para uma grande parte dos alunos da escola pública que não tem recursos. Então, o que nós temos que fazer é o que o Jorge falou, a gente tem que reinventar, certo? Nós temos que reinventar as possibilidades de educação, aproveitar isso para reinventar essas possibilidades. Porque a escola, do jeito que ela está, essa escola, o ensino híbrido ou esse ensino online, certo? Ele está cheio de furos, está cheio de necessidades, está cheio de truncamentos. Ele não é eficiente. Ele não é suficiente por mais que a gente se desdobre. E hoje de manhã, eu tive uma aula com meu terceiro ano médio falando de Jacques Derrida, certo? E falando do Derrida, e falando das questões que o Derrida coloca a respeito de nós termos uma sociedade, certo? Em que estabelece as coisas em termos de dicotomia, porque ela hierarquiza valores, certo? Seja ela a sociedade capitalista e seja ela a sociedade socialista que nós experimentamos. E que nós temos que mudar isso. E que a forma de mudar isso, certo? É desconstruir, é realmente desconstruir tudo que está aí. E nesse processo de desconstrução, certo? A gente abrir mão da tolerância, a gente negar a tolerância, porque Derrida fala que a tolerância é uma concessão, e que o certo é a hospitalidade, exatamente o que o padre Júlio Lancelotti fala, certo? Abrir os braços para a hospitalidade, para o outro, porque vejo no outro a única possibilidade de construir alguma coisa que não se baseie numa sociedade profundamente desigual e que hierarquiza esses valores da desigualdade. Você está vendo, Jorge Bichueto, você roubou minha fala, mas era exatamente isso que eu queria falar, certo? Não adianta ir para a sala de aula com todos esses limites. Não funciona, certo? Por quê? Porque é mecânica igual eu falar para a tela do computador. É mecanizado. Não existe o carinho, não existe a sedução, não existe a receptibilidade, não existe a hospitalidade. Existe apenas um professor mecânico aqui, repetindo um monte de coisas para um bando de alunos lá. Eu sequer posso me mexer. Eu tenho que ficar no meu lugarzinho para manter a distância. E esse manter a distância, num processo educacional, é terrível. É isso. Muito bem. Tânia, obrigado. Sua lucidez é sempre necessária. Por favor, né? Sua lucidez, a gente precisa dela. Tá? Bom, muito obrigado a todos. Eu agora vou pedir uma coisa difícil para a Suzana, para o Marcos, para a Claire e para a Ana Paula, que tentem responder às questões colocadas e, ao mesmo tempo, façam as suas palavras, né, finais aqui da nossa live, para que a gente possa, em seguida, passar para o sorteio do livro. Então, com a palavra, a Suzana, por favor, suas despedidas.
Bom, em primeiro lugar, agradecer muito, foram horas assim maravilhosas, e eu acho que a gente, esse movimento, ele mostra que há uma luz. Por mais que seja difícil o momento que nós estamos vivendo, essa iniciativa e a Universidade Popular é um exemplo de que dá para a gente reinventar os processos e esses projetos, eles reconstroem dentro das dificuldades novos caminhos para a gente enfrentar os problemas. Então, cumprimentar na pessoa do Renato todos os idealizadores aí da universidade, do projeto, e dizer o seguinte, que eu acho que não há soluções prontas, eu concordo que a gente vai ter que pensar qual é o papel da escola nesse novo momento, porque esse momento ele vai ser um novo tempo, de fato. Eu não acredito, como eu disse, que a gente vai chegar no tempo anterior à pandemia, e nós não vamos, mesmo com a vacina. Nós temos um desafio muito grande de evitar mortes nesse momento, porque, de fato, elas vão, infelizmente, no meu entendimento, continuar subindo arrebatadoramente, né? Nós estamos realmente num momento em que a perspectiva é muito, muito, muito dura, muito difícil, mas eu acho que existem várias mortes nesse processo, né? E quando a gente mata um pouco a educação, quando a gente mata a cultura, quando a gente mata a democracia, quando a gente mata a ciência, quando a gente mata o empoderamento, o protagonismo das pessoas no seu próprio destino, a gente morre também. Então, a mensagem que eu deixo é que a gente faça viver tudo isso, que a gente se reinvente, que a gente se fortaleça, e eu acho que esse time que aqui está se fortalece uns aos outros, né? Nós nos fortalecemos porque todos nós temos ideais de melhoria da situação presente, e eu tenho absoluta certeza que em cada canto nós estamos fazendo com que isso aconteça, desde a nossa casa, nosso pequeno universo, até o nosso território, né? Como o Jorge bem disse. E eu acredito em um tempo melhor. Por mais difícil que seja tudo isso, eu tenho certeza que há tempos melhores se avizinhando. E graças a pessoas como vocês, pessoas que, de fato, não desistem nunca, né? E eu acho que muitos dos que nos ouvirão aqui são pessoas que não vão desistir. Por mais difícil, por mais duro, por mais triste que seja tudo isso, nós vamos resistir. Vamos resistir, com certeza. Muito obrigada. Obrigado você, Suzana. Com certeza vamos resistir. Tomara. Eu passo a palavra ao Marcos Genari. O seu som, Marcos. Marcos precisa ligar o som. O som, Marcos. Sim. Isso, eu ótimo. esqueci. Rapidamente, agradecer a cada um que ficou aí, que a gente compartilhou, dizer que é um compromisso nosso de continuar de todas as formas participando desse projeto, buscar formas de participar. Agradecer assim, a oportunidade de rever a Suzana e agradecer a cada uma, que, a hora que a gente vê a lista aqui, desde a professora Abigail, a Tânia, né, que está aí, que nos brinda com essa reflexão tão boa, e especialmente o meu companheiro de direção do sindicato, que é o Orlando, que está ali desde o começo, não é isso? Coisa boa. Então, esse debate eu acho que tem que continuar, né? O que a Suzana falou, ele é muito importante. E aproveitar especificamente falar que a Odila pediu e que eu acho que é importante, que eu iria falar mesmo, Odila, do Fórum dos Trabalhadores de Uberaba, que a gente tem, um espaço de debate, a gente deu uma reorganizada, estamos com as propostas mais abertas, no sentido de apresentar, né? É um espaço de debate aberto, aliás, não é apartidário, né? Tem, todas as forças compõem esse fórum, não é isso? Mas
nem supra, né? Pluripartidário, não é isso? É importante isso. E todos os sindicatos têm correspondido os movimentos sociais. Então, é um espaço onde a gente está propondo, não é isso? Inclusive, nós soltamos fizemos um debate, vamos soltar uma carta aberta com 8 propostas de enfrentamento da pandemia aqui em Uberaba. E passa por essas reflexões que foram colocadas aqui, muito pertinentes, não é isso? E dizer o seguinte, que sem vacina não vai ter nenhuma solução para todos esses problemas. Quando a Tânia provoca esse pensamento aí da nova, e o Jorge também, da nova forma, né, do mundo do trabalho, que o fato é esse, né, porque nós vamos estamos passando, infelizmente, a pandemia nos obrigou a isso, em muitas profissões, alterar muito a forma de trabalhar. E isso também nos impacta, né? Assim como, por exemplo, a gente lembra de 10 anos atrás, os cortadores, 10, 15 anos atrás, os cortadores de cana, né? Que faziam ali, tinha 200, 300 pessoas trabalhando, eles passaram por isso, né? Eram pessoas, inclusive, continuaram trabalhando, passaram por isso, enfrentaram essa realidade nova da mecanização, sobretudo no agronegócio aconteceu isso, e nós vamos ter que enfrentar isso na educação, na economia, não é isso? A gente vê hoje bancos com 5, 6 funcionários, quando tinha 50, 60 funcionários tempos atrás. Então, nós vamos passar, sim, por isso, mas vamos passar, e essa talvez seja a melhor fala que a Tânia fez, com dignidade. Sem essa ofensiva que o grande mercado faz, de inventar até termos, né, para se utilizar dele, ensino híbrido. Ora, ensino híbrido não é nada disso que eles estavam fazendo, né? O que eles estavam fazendo era justamente enganando os clientes, que são os pais, não é isso? Dos alunos da escola particular. Então, acho que nós temos que conversar muito, e eu quero aproveitar para chamar cada um e cada uma, né, para compor esse fórum de trabalhadores, de alguma forma, compartilhar. Acho que é o momento agora da gente unir o máximo, né? Independente de corrente partidária, etc. Então, muito obrigado, e vamos junto tentar fazer algo que possa ser de transformação real da sociedade. Podem contar comigo. Um abraço, Suzana. Pedir aí, Suzana, o contato, não sei se puder. Muito bem. Eu deixei com o Renato, e aí eu vou pedir, pode compartilhar, e eu vou pegar também o contato de todos. Obrigado, Suzana. Então, vamos juntos, Marcos, estamos juntos. Eu passo a palavra, então, para a Claire. Por favor, Claire, abra o seu som. Abriu? Abriu. Abriu? Abriu, Sim. Estamos te ouvindo. Me lembro aí que uma pessoa me fez uma pergunta, né? Falando, ela me perguntou quem que é você, por favor? Foi a Thaís. Sou Thaís, eu. você quer repetir a pergunta? Você quer que eu repita? Não. Por favor. Eu não escrevi aqui, então, por favor. Tá, vou repetir. É que você falou para a gente dessa necessidade de construir aí esse mundo novo, e falou também da necessidade das pessoas de receberem nesse momento orientações e auxílios, né? E como isso não chega hoje pelos nossos governos, que muito pelo contrário não tem interesse nenhum que cheguem, né? A minha pergunta para você é a seguinte: como você acha que na prática essa colaboração, essas informações ou esses auxílios poderiam chegar? De que forma você acredita que isso seria possível? Então, eu acredito
Pode falar, Cléia, estamos te ouvindo, pessoas que aproveite. estão à frente do trabalho, como pessoas, assistentes sociais, diretoras de escola. Acho que fechou o microfone dela. Aí, abriu. Está fechado? Agora abriu. Sim. Então, eu estou falando que as pessoas que estão à frente do trabalho, pessoas que trabalham em órgãos de assistência social, né? Pessoas ligadas a como nós da Universidade Popular trabalhar mesmo nisso, né? Numa carta aberta. Isso sem até o presidente, ele não pode ser tão imbatível assim, de não ceder às nossas, né? E nós mesmos nos organizamos para as pessoas. Como você faz ajudar a volta, né? E a gente fala assim, ó, eu não posso mudar mas eu posso mudar que este é o caminho, né? E muita força de vontade mesmo, porque não é fácil. A gente tem que seguir pessoas que estão precisando, né? Porque tem muita gente, né, que não tem mesmo, né? Como sobreviver, né? Então é isso. Vocês me entenderam? Cortou um pouquinho, mas entendemos sim, Cléia, muito obrigado. Eu passo a palavra agora para a professora Ana Paula. Ana Paula, por favor, abra o seu som. Obrigado. Pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer, falar da minha imensa alegria rever meus amigos aí de partido, que eu estou morrendo de saudade, a Tânia, a Tetê, a Abigail, a Odila, né? Odila, que eu já fiz homenagem a ela. Agradecer ter conhecido você, Renato, que eu ouço tão bem falar de você, eu não te conhecia, né? Nem que seja virtualmente, a gente está se conhecendo. Sou sua seguidora nas redes sociais. Graças a Deus, a gente pode conhecer pessoas boas pelas redes sociais. Sou grata muito ao Genari, que foi o cupido que me apresentou para a militância sindical, que eu me separei em 2010, fui para a militância sindical, eu falo desse jeito. Eu me separei em 2010 e casei com o movimento sindical. E foi graças ao Genari, que eu trabalhava na rede privada na época. E falar para vocês que o primeiro desafio nosso, né, que a gente intitulei aqui meu texto, desafio, né, da educação em meio à pandemia, é sobreviver. Como sobreviver? O primeiro desafio é sobreviver, depois a gente vai buscar como reinventar a educação. Primeiro é sobreviver. Então, exigir o auxílio emergencial para as pessoas mais vulneráveis, um auxílio digno, fazer aí movimentos para que a gente possa ajudar aquelas pessoas que não conseguiram auxílio emergencial. A gente exigir, né, as vacinas. Nós vimos aí, hoje, o Romeu Zema foi buscar 500, parece que conseguiu 540 mil, isso aí não dá nem para o Triângulo Mineiro, 540 mil vacinas, exigir da nossa prefeita aí a vacinação, que foi suspensa, né? Que chegou a hora da minha mãe vacinar, acabaram as vacinas. Então, o primeiro desafio é sobreviver. Aí, depois que a gente conseguir passar a pandemia, a gente vai reinventar a educação. E, para reinventar a educação, a gente fazendo um modelo democrático, porque nós temos aí governos autoritários. O Romeu Zema, ele empurrou o PET de cima para baixo, né? Não chamou os professores para construir material,
a secretária Júlia Santana não questionou. Então, aqui é outro debate para outro encontro, mas reinventar é um segundo momento. Nosso primeiro momento agora é saber como sobreviver, né? E eu gostaria de conclamar vocês a gente dar as mãos. Tem muitas pessoas sem esperança, né? De que isso possa mudar. E nós vamos vencer todos juntos. Eu conto com vocês. Eu agradeço mais uma vez. Quero Fechou seu microfone, Ana Paula, abre aí. Oi, Ana Paula, o som. Ana Paula está sem som. Oi, Ana Paula, seu som cortou no final. Então, que hora que cortou? Que hora? Porque eu estava recebendo a chamada aqui. Tá, no finalzinho. No final, 2 Não, minutos. eu agradecer essa tarde agradável com vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito bem. Então, eu, mais uma vez, agradeço a Suzana, Marco Genari, Claire, professora Ana Paula, e todos que aqui estiveram. Não estou terminando, não, porque ainda falta o sorteio do livro. Uma pequena observação, para encerrar aqui a minha parte. Eu penso que é preciso prestar atenção nas peculiaridades da escola. Uma escola, ela tem particularidades, peculiaridades, embora muitas pessoas acham que podem falar da escola, eu acho que é preciso ouvir as pessoas que estão lá dentro da escola, desde o pessoal que dá o suporte até professores, direção, ou seja, quem conhece a escola e que sabe das particularidades da escola, né? Sabe que escola é, acima de tudo, um espaço de convivência. E não é possível eliminar essa convivência. Convivência em termos de troca de ideias, de conteúdo, de afetos, né? Não é possível eliminar. Afeto tem tudo a ver com escola. E outra coisa que eu considero fundamental, nós precisamos mudar essa educação que aí está, né? Essa educação, que é uma educação que corresponde a essa sociedade, nós precisamos mudar à medida que nós queremos uma outra sociedade, à medida que temos que lutar por outra sociedade, porque essa está falida. Então, encontra-se falida também a educação desta sociedade falida. E vamos lutar, e vamos ter uma outra educação com uma outra sociedade. Mas até lá temos que cuidar das vidas dos professores, dos servidores e da vida dos estudantes. Então é isso, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra à Alzira para poder fazer o sorteio do livro. Fiquei sem áudio, não ouvi o finalzinho da sua fala. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ok. Bom, 9 inscritos para concorrerem ao sorteio do livro aqui durante a live. Eu gostaria de convidar a Cássia, a artista, para me falar um número de 1 a 9, para a gente ver quem é que ganhou o livro. Pode ser, Cássia? Você me faz essa gentileza? Oi, sim. Então, me diga um número de 1 a 9, isso. 3. 3. A Claire é a ganhadora do livro. Aqui na live. Que bom. Parabéns, Gente, Claire.
Eu não acredito. Eu falei assim, gente, eu vou ganhar esse livro. Eu acabei de pensar e ganhei mesmo. Que bom, que legal. Nossa, vou ler com muito carinho. Muito obrigada, viu, gente? Valeu. Bom, e eu fiz o sorteio lá do Instagram, e infelizmente o meu gravador de tela, ele falhou, mas eu fiz o sorteio e quem ganhou foi a Malu Miziara. Eu a procurei por aqui e não vi. Será que ela está por aqui? Não, não deve estar. Eu anuncio lá no Instagram, então, daqui a pouco. Tá ok? Então, a minha parte é essa. Muito obrigada. Renato, você está sem som. Eu achei que era eu que estava com o meu áudio com problema. Não, alguma coisa aconteceu que ele ficou sem som. Acho que a gente podia abrir os microfones para falar um tchau coletivo aí, gente. O que vocês acham? Ótimo, já que o Renato ficou mudo. Tchau, gente. Tchau, Suzana. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, valeu demais. Falou.